A palavra do Senhor que nós vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1 e versículo 13 a seguir. Carta de Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos, né? Louvado seja Deus. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a palavra de Deus aqui nos fala de Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso. Ele é o Salvador daqueles que viveram antes dele, durante a vida dele e após a vida dele. Ele salva a todos. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que a terra tremeu, né? E Jesus desceu ao centro da terra. Pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes na época de Noé, os espíritos humanos ali que estavam aprisionados, né? E lá levou cativo o cativeiro. Pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave do inferno, a chave da morte, chave quer dizer autoridade. Quem morria no Velho Testamento antes de Cristo, mas salvo, obedecesse a Deus, ficava num local chamado paraíso ou seio de Abraão, no centro da terra. Então o centro da terra tinha um abismo no meio, de um lado o inferno, do outro lado o seio de Abraão, ou paraíso, o paraíso de Adão, lá que Adão foi expulso, irmãos. Deus guardou ali no centro da terra, Deus escondeu, ocultou, né? E lá ficavam, né, reservados os salvos do Velho Testamento, mas não podiam subir, porque o diabo tinha autoridade sobre a morte, não conseguia oprimir eles lá, não conseguia torturar, mas também não deixava subir, porque a autoridade estava com o diabo. Ele tomou essa autoridade de Adão lá no jardim, quando ele enganou Adão, né? A Bíblia diz: aquele a quem nós obedecemos somos servo. Adão obedeceu o diabo, passou a ser servo do diabo, perdeu a autoridade para o diabo. Então Jesus, quando veio, ele fez a diferença para todas as gerações. Ele salvou aqui na terra, continua salvando, e desceu o seu espírito, a sua alma desceu no centro da terra, foi no inferno, venceu o diabo, tomou a autoridade do diabo sobre a morte, e foi lá no seio de Abraão e levou o seio de Abraão, ou paraíso, que é a mesma coisa, um local paradisíaco, um local maravilhoso, levou para o terceiro céu. E as almas que estavam ali dos salvos, Davi, Abraão, até que é chamado de seio de Abraão, né? Então quem morria no Velho Testamento salvo, ficava ali, não podia subir para o céu, mas ficava ali num local paradisíaco. Mas Jesus, quando veio, levou o seio de Abraão para o terceiro céu. Por isso que Jesus é tão importante, por isso que Satanás tenta criar
uma falsa concorrência para Jesus, daqui e dali, é Buda, é Confúcio, é Maomé, não sei o que, Medianeira, é uma coisa rara. Não tem, irmãos. Jesus foi o único gerado sem pecado, morreu sem pecado, um sangue, um DNA sem mácula, sem corrupção, um DNA puro, um sangue puro, uma genética pura, que serviu para pagar o pecado daquele que crê. Por isso que diz aqui, que Jesus é o primogênito da criação, que a salvação, a redenção é pelo seu sangue. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis ou invisíveis, tronos, que são anjos que governam, né? Dominadores ou dominações são anjos também, numa outra hierarquia, principados, potestades, são tudo anjos, foram criados por Jesus. E no versículo 17, eu tenho uma notícia para você que acha que é independente, que não quer saber de Deus, que acha que é religiosidade, que é religião. Não tem nada a ver com religião isso aqui, irmão, isso aqui é salvação, né? Olha aqui o que diz: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Tu só existe por ele. Ele que te deu vida e ele que mantém a tua vida. Tu pode querer decidir ficar orgulhoso, orgulhosa, ignorar, mas não adianta, um dia tu vai descobrir que essa é a verdade. Aqui diz no versículo 16: tudo foi criado por ele e para ele. Você foi criado por ele, por Jesus e para ele. Ah, mas eu não quero viver para Jesus. O ser humano tem livre-arbítrio, só que o sofrimento será eterno. Então melhor aquele que aceita a verdade. Eu fui criado por um Deus amoroso, que entregou o seu filho à morte, o seu primogênito à morte, para nos reconciliar com ele mesmo. Que amor é esse? Que amor tão grande é esse? Como é que eu posso permanecer duro de coração, cego, insensível para um amor tão grande como esse? Eu preciso reconhecer esse amor. Eu preciso aceitar esse Salvador. Por isso que a Bíblia diz aqui: tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja Deus. Em outras passagens reforça, né? Tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que ele é o cabeça da criação, né? O cabeça da igreja, o primogênito. Louvado seja Deus. E feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para ser morto, uma morte de cruz, uma morte violenta, para nos reconciliar com ele mesmo. E aí nós ficar indiferentes a isso, classificar como religiosidade, como religião, classificar como fanatismo, querer escapar do inferno, que é certo, não, irmãos? É fanatismo? Olha como o diabo te cegou o teu entendimento, né? Olha como tu está cego e prejudicado mentalmente, né? Se a Bíblia diz que a maioria vai para o caminho largo e vai para o inferno, com todas as letras está escrito, alguns poucos conseguem escapar, e muitos ainda tentam ignorar isso, e acham que classificam daqui, classificam dali, dizem, não tem uns chavão por aí que a gente ouve que eu nem respondo porque é perda de tempo, né? A religião não se discute. Claro que não se discute. Se discute a salvação. Abre os teus olhos, escapa pela tua alma. Louvado seja Deus. Deus fez a parte dele, entregou seu filho à morte por nós, e nós ficar indiferente quanto a isso, ficar insensíveis. Que inteligência é essa, né? Louvado seja Deus. Então tudo existe por ele, para ele. Você vive para ele. Ah, mas eu não quero. Rebeldia, rebelião, está se unindo a Satanás. Não, eu também não quero. Não quer, mas está unido com ele. Infelizmente está unido com ele, né? É que nem o exemplo que eu citei antes aqui. Louvado seja Deus, né?